Olá, pessoal, muito boa noite. Adriana Silveira e Sandra Pereira aqui, terapeuta pop, minha mestra e aluna, né? Aqui tá tudo junto, misturado. Então, estamos juntas aqui para mais um Masterclass Terapeuta Pop, né? E o intuito dessa live é, gente, dizer que é possível você ser um terapeuta, é possível você realmente ter uma vida abundante como um terapeuta. Gente, tudo é possível quando a gente realmente tem um desejo da nossa alma, né? E a Sandra vai falar um pouquinho aqui dos desafios, né? O que foi fácil, o que foi difícil, né, Sandra? A gente está aqui de coração aberto para falar sobre tudo isso, para a gente poder inspirar outras pessoas que também, a Sandra também, depois ela vai contar aqui dos cursos dela, também tem vários cursos, né? E é isso, gente, é entender essa jornada. Sandra, se apresente, né? O palco é seu. Ah, querida, gratidão mais uma vez, é uma satisfação, uma alegria imensa sempre estar nesse canal maravilhoso, né, que o Augusto e a Márcia, nossos colegas, terapeutas holísticos também criaram, e ancoraram aí com a energia de Miguel Arcanjo, né, que está sendo um grande instrumento aí para a disseminação da luz do nosso querido mestre ascensionado, Verdade. o Arcanjo Miguel, né? Então, Adri, por onde começar, né? Eu até fiz uma chamada hoje no meu Insta e no meu Face, lá nos stories, né? Por onde que começa tudo isso? Bom, começa quando eu nasci, né? Verdade. Começa quando eu nasci aqui nessa encarnação, Lança onde massa. uma série de aptidões, né, foram sendo identificadas já desde o início, mas por questões assim de família, direcionamentos, relacionamentos na época e tal, eu acabei indo para um caminho bem diferente, né? Então, quando jovem, eu me aproximei muito da questão dos esportes, né? Para mim foi uma válvula de escape, foi uma verdadeira terapia para as minhas energias, né? Para minha psique, de uma forma geral, os esportes. Então, eu joguei vôlei quase até a idade adulta, participando até de times e tudo, né? Aí depois, quando entrei na área profissional, eu entrei na área de recursos humanos, né? Então comecei lá em agências de recrutamento e seleção, depois em empresas propriamente ditas, né? Fui fazendo as formações. Eu sou formada, né, em administração de empresas em função da minha atuação em recursos humanos, né? Embora eu tenha feito esse curso, né, essa formação, o meu sonho, né, o desejo da minha alma já naquela época era fazer psicologia, né? Já era me aproximar das questões de alma das pessoas, né? Das suas verdadeiras necessidades, assim, né? Então já estava despontando ali quem realmente era a Sandra, né? O que estava fazendo aqui, né? O seu propósito de vida, que hoje em dia está muito em voga a gente falar sobre isso, né? Propósito de vida. Sim, Então, sim. aí eu comecei Missão de vida, missão de alma, né? exatamente, Como é? isso. É, foi aí que eu comecei a conhecer também, assim, pessoas que foram chaves na minha vida, né? Como a minha amiga Maureen, quem me apresentou a psicoterapia reencarnacionista foi a Maureen. E eu conheci ela na primeira cadeira da faculdade, para tu ver que interessante, né? Na Ubra de Canoas. E essa pessoa foi a pessoa que me levou para a doutrina espírita. Eu sou eternamente grata, né? Com E algumas tem uns pessoas anjos, né? Os anjos eu nos gosto de colocam, fazer a nossa, brincadeira assim, né? Existe a Sandra antes e depois de Maureen, assim como existe a Sandra antes e depois de Adriana, antes e depois de Ali Hag, que também é uma pessoa muito importante nas nossas vidas, né? Coordenadora dos encontros holísticos gaúchos aqui, que faz diferença na vida de muitas pessoas, né? E assim eu brinco, né? Então existe antes e depois nas nossas vidas de determinadas pessoas, né?
e são chaves, né? Então, eu tive a Maureen ali por volta dos meus 18, 20 anos, em que ela me apresentou, né? Formou-se uma natural afinidade, onde eu confessei para ela uma série de questões, percepções que eu tinha, relações com as pessoas, né? Em função dessas percepções e tudo mais. E aí foi a primeira pessoa que me contou a novidade, né? Então, Sandra, tu não é louca. Isso se trata de canais perceptivos extrasensoriais. E aí ela me apresentou a Sandra, doutrina manda um oi aqui espírita. para as gurias, a Bel e a Raquel, né? Minhas alunas queridas. A Bel agora vai fazer a mesa radiônica comigo, e a A Bel é Raquel minha já aluna fez aí todo o curso, tá? Tua aluna também? Não, imagina, bem também. dedicada, né? A Raquel, Ah, ela é super maravilhosa. dedicada e é um exemplo, né? Um exemplo que a gente tem a seguir. A Raquel começou nesse caminho agora. Então, assim, é um exemplo, gente. São exemplos que a gente quer trazer depois para o futuro. A gente, quando a pessoa se sentir pronta, porque, né, a gente sabe, né, Sandra, que tá aqui falando sobre isso não é tão fácil, não é verdade? Não, Não é tão tá. fácil, né? Foi É um uma filme, né, que caminhada, passa né, na nossa Sandra? cabeça. E é isso, sabe? Inclusive, assim, ó, vou fazer minha propaganda. Eu tô com esse combo desses 5 cursos, gente, até hoje mesmo, uma pessoa chegou e disse para mim, assim, Adriana, assim, ó, que benção foi esse combo, porque se não fosse esse combo, eu não ia conseguir fazer esses cursos. E eu fiquei tão feliz e grata, sabe? Eu digo assim, nossa, realmente o meu propósito era esse, sabe? É atingir isso, cara, dar a oportunidade, porque a gente sabe, né? Quem faz curso sabe que esses cursos não são baratos, né? O valor que realmente eu estou oferecendo é muito em conta, perto do que eles são de verdade. Agora, a partir do dia 8, vai voltar para o valor, e aí, nossa, não tem, né? Não tem choro nem vela. É o valor que é, né? Mas para os meus alunos sempre tem conversa. Só para os meus alunos. Ó, Alessandra, e a Alessandra vai estar domingo aqui com a gente, essa lindona. Grande Então, exemplo. desculpa te atrapalhar, Sandra, mas segue aí o barco. Não, imagina, eu quis começar por esse iniciozinho, assim, né? Até para justamente corroborar com as pessoas que têm essa intenção de serem terapeutas, né? A importância da construção firme de uma base sólida de conhecimento espiritual, né? Seja na linha que você quiser escolher, no meu caso, a vida acabou, né, me direcionando para a doutrina espírita, do qual eu amo até hoje. Eu sou trabalhadora voluntária na casa espírita até hoje, então é uma base muito forte, muito firme para mim, e que norteia todas as minhas ações terapêuticas, né? A doutrina espírita, ela tem uma característica, assim, que acredito eu, não sei porque eu nunca me aprofundei em outras, né? Mas ela tem uma característica de incentivar muito o estudo aprofundado das leis morais da vida. E depois que tu acessa isso, muito difícil é de acontecer alguma coisa que te abale nesse sentido, que te tire desta trilha, deste caminho de solo firme, entendeu? E para mim isso foi transcendental, assim, porque já aconteceu comigo, e isso é muito importante para o caminho terapêutico, de eu fazer cursos em que eu chegar à conclusão de não é por aí o caminho. Esse curso não valeu a pena, esse curso não contribuiu com a pessoa que eu sou, porque antes de ser terapeuta eu sou uma pessoa, né? Então, quem dá a chancela, né, quem dá a firmeza da terapeuta, Sandra, é a pessoa Sandra, né? E a pessoa Sandra tem por base de conhecimento espiritual a doutrina espírita, e tá tudo ok. Quem tem, por exemplo, a sua base na Umbanda, na Seichonoye, na Grande Fraternidade Branca, também é um ótimo caminho, também é maravilhoso, desde que você se aprofunde e construa a sua base de conhecimento espiritual nessa linha que você se afinizou e escolheu, né? Então, eu E é comecei. importante,
Só fazendo um parênteses, gente, e é importante, gente, isso a gente tem que transmitir para as pessoas, não é estar sempre dentro de igreja, não é estar sempre dentro de templo, né? Não é isso. Nós somos o nosso templo, nós andamos, né? Isso é importante, gente, a gente esclarecer para as pessoas. Nós somos deuses e nós somos o nosso templo, né? O nosso corpo é o nosso templo. E por isso, né, quando a gente escolhe ter a nossa religião, eu brinco, né? A minha religião sou eu. Porque assim, eu acredito em Deus, eu acredito no universo, mas eu não preciso estar dentro. E eu, certa época, eu me condenei. Eu disse, não, pera um pouquinho, eu não estou em lugar nenhum, eu não estou ancorada em nada, mas eu estava ancorada em mim. E é isso que a gente tem que entender. Eu brinco, né? O pessoal agora ancorou a frase. Tu sabe qual é a frase? Pessoa de pouca fé. O pessoal me conta qualquer coisa. Ai, eu tenho minhas alunas dizendo, não posso pensar isso, senão a Adriana vai dizer, pessoa de pouca fé. Gente, mas hoje entrou. Boa noite, querido. Então, Oi, é isso, gente. A gente tem que ter fé. Fé na vida, fé no amor, fé em tudo. Porque isso muda a nossa realidade, né, Sandra? E mudou a tua, com certeza, não é verdade? Quando tu transformou nessa potência, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Agora segue falando aí, que eu queria só pegar esse gancho que é importante para as pessoas. Exato. Pois então, chegamos nas pessoas chaves novamente, né? Eu tive a Maureen ali nos meus 18, 20 anos, e até os 30 eu fiquei bonitinha, né? Livrinho debaixo do braço, estudando, trabalhando dentro da casa espírita, trabalhando profissionalmente na área de recursos humanos. Lá pelas tantas, né? Antes de me tornar terapeuta, eu já estava como uma consultora externa nas empresas, assim, eu já não era mais funcionária fixa, né? Fazia trabalhos como consultora. Já tinha minha própria empresa, né? No caso. Então, aí chegou mais uma pessoa-chave na minha vida que veio para desestabilizar tudo, veio para me tirar da zona de conforto e literalmente acender um foguete atrás de mim e me fazer expandir consciência, conhecer muitas outras coisas, validar, sim, tudo que eu tinha recebido pela doutrina espírita e ainda ampliar tudo que a doutrina me deu, que foi o nascimento do meu filho aos 30 anos, em 2011. Né? Então, quando eu recebi este ser da nova era, né? Isso tem sido muito difundido também, né? A característica, o DNA espiritual dos novos seres, né? Que estão nascendo e tudo. Pois então, eu recebi um desses em 2011. E desde bebezinho, né, a gente fazendo o evangelho no lar, e ele bebezinho, titio, apontando para cima, dizendo titio, titio. Nem um ano tinha ainda. Então, ali ele já estava mostrando que ele trazia uma relação com a espiritualidade que até então poucas literaturas me traziam esclarecimento, né? Porque embora tenha-se sim muitos esclarecimentos a respeito das crianças da nova era, esses esclarecimentos são para nos informar, eles não são para nos dizer como conduzir. Isso nós estamos tendo que descobrir. Está cabendo aos pais de hoje em dia a descobrir como educar, como direcionar esses novos seres, né, que estão trazendo toda uma característica diferente e que, seja por vertentes oficiais ou vertentes alternativas, é uma novidade para todo mundo. Está todo mundo tateando até hoje, né? Então, eu tive que tirar o meu livrinho debaixo do braço e aceitar, né, ajudas, orientações espirituais por outras vertentes, porque uma criança, em tão tenra idade, tendo uma abertura e uma conexão com a espiritualidade tamanha como o meu filho tinha, é lindo de se ver, sem sombra de dúvidas, mostra a evolução a que estamos rumando, mas também é um desafio do tamanho do bonde, porque assim como tem as coisas boas, também tem as coisas ruins. Então, eu passei cada perrengue. Eu tô no celular, Adri, fica minúsculo para mim, eu não enxergo nada.
nos comentários. Ah, o Gideon. Ó, oi, Luiz Henrique, meu filho querido, a Oi, Maria Luiz Henrique, tudo Lúcia. bem? Boa noite, ó. Boa Entrou aqui a noite, bem. Bel, querida, a Alessandra querida. Depois veio aqui o Gideon, querido. Ó, o Luiz Henrique, ele se cumprimentaram, e agora a Maria Lúcia, minha queridona também, minha aluna, ó, todo mundo minha aluna. É tão engraçado que domingo, a única pessoa que não era minha aluna, né, aí acabou dando um problema e não deu. Aí eu já falei com a Alessandra, não a Alessandra Hack, a Alessandra Oliveira, e aí deu certo, ela vai vir domingo. Aí eu disse, nossa, fechou todas são minhas alunas, que coisa incrível, né? E eu tinha pensado nisso, eu gostaria que todos do terapeuta pop fossem minhas alunas, ou que eu já tivesse algum tipo, né? Ou eu tivesse aprendido alguma coisa, ou tivesse ensinado, porque é essa correlação, né? De aprender, né? E é isso, gente. Tu vê que aqui a Sandra está falando, nós nos conectarmos com o entendimento da nova era, né? E isso não estava escrito em lugar nenhum. Isso não estava escrito. O meu filho era um foguete, sim, foi uma criança assim, ó. Nossa, que ele não parava um minuto, era um minuto. E a outra não se mexia. Do 0 ao 100. Vieram para equilibrar. A outra, tu mandava, não se mexia, ela não se mexia. Eu queria tinha que tocar nela para ver se estava bem, se estava viva. São coisas. É diferente. No meu caso, as pessoas perguntam, e aí, Sandra, tu não vai ter o segundinho, não vai equilibrar aí essas asas do avião e tudo mais? Eu, não, muito obrigada. Quer dizer, a gente sabe, né, Adri, que a gente não tem controle de nada, isso quem decide é a espiritualidade, né? Se eu for escolhida lá para ser uma porta, vão me enfiar outro filho até pelas orelhas, mas se depender da minha escolha, eu fico só no meu de hoje. Mas, enfim, né? É apenas a minha opinião. Se eu for escolhida diferente, estou à disposição. Mas vamos lá. Aí ele, pequenininho, né? Já me trazendo um universo imenso, principalmente nas questões relacionais, né? Ali, tipo, 1 aninho e pouco, eu tinha que trabalhar. Nessa época, eu ainda atuava com recursos humanos. Eu coloquei ele na escolinha, né, e já desde muito cedo as escolinhas começaram a me chamar para conversar, né, comentar de tais e tais comportamentos, tais e tais falas dele que deixavam as professoras com os olhos arregalados e tudo mais. Bom, foi aí que eu conheci a psicoterapia reencarnacionista, né, porque uma grande questão, né, até esse momento eu ainda carregava o porquê ambulante aqui assim, ó, eu era um porquê ambulante, né, onde eu ia, tinha questãozinha em cima da minha cabeça, por quê, eu sempre fui, desde criança, muito questionadora, e aí quando eu conheci... Tem uma característica muito de ser muito racional, né, Sandra? Exato, sempre fui, é uma questão que eu estou trabalhando ainda, eu já deixei muito de ser racional para ser emoção, sentimento, mental, né? E mental. Exatamente, mental, né? sempre foi muito mental, né, e aí a gente sabe, um avião não voa com uma asa só, a questão mental, o desenvolvimento mental, ele é muito importante, inclusive na área terapêutica, mas não pode ser só um olhar mental, a gente, por vezes, tem que largar a mão da razão, do racional, do entendimento para o sentir, e hoje em dia, inúmeros casos, eu literalmente largo mão dos porquês e dos paraquês, e eu deixo fluir. Quando eu tomo essa atitude íntima, aí o X da questão da pessoa na minha frente se apresenta e tudo fica mais facilitado, né? Mas naquela época que o meu filho era pequeno, eu ainda era muito mental, né? E conhecia a psicoterapia reencarnacionista, que se aproxima muito da doutrina espírita que eu já professava antes. Então, fechou 2 e 2, né? Vamos seguir o baile. Só que a psicoterapia reencarnacionista, ela nos traz uma abordagem terapêutica, inclusive até em relação à própria doutrina espírita, que é um pouco diferente do que eu vinha recebendo na casa espírita.
Até porque a doutrina espírita em si não é, mas os espíritas, né, ou seja, os meus professores de doutrina espírita ao longo dos mais de 15 anos de cursos que eu fiz dentro da casa espírita, né, lá se vai 5 anos de educação mediúnica, cursos de desobsessão complexa, o próprio estudo sistematizado da doutrina espírita, básico e avançado, mais de 15 anos de estudo, por isso que eu digo, a doutrina tem essa característica, né, ela te convida ao aprofundamento desses estudos todos, e já que eu estava lá, né, e eu nem gosto disso, né, Adri, fui seguindo o baile, fazendo todos os cursos. Bom, mas aí a psicoterapia reencarnacionista, ela me traz uma proposta de uma troca do questionamento, do porquê, que é onde trabalha a doutrina espírita, para o para quê. Porque o porquê necessariamente te leva a uma resposta culposa, né, a uma resposta que te ancora em cima de um inconsciente coletivo que as religiões, maioria do nosso planeta, ao longo da história, vinham trabalhando em cima da culpa, né, em cima do ter que pagar algo, de se ser devedor de algo. E veja, isso é muito importante. Quem expressa dessa maneira não é a doutrina espírita, são os espíritas, que são seres assim como eu, como tu, que quando conhecem alguma coisa, imprimem em cima as suas tintas íntimas, que tem muita culpa no seu passado recente e pretérito anterior, né, longínquo. Então, acabavam passando a doutrina espírita com esse aspecto, mas a doutrina espírita não é culposa, né? Inclusive, várias vezes Kardec sugere a troca do termo culpa por responsabilidade, porque a doutrina espírita, assim como a psicoterapia reencarnacionista também, nos sugere, né, nos convida a um processo de reparação dos processos de vidas passadas, né, ou seja, eu não tenho que pagar nada, não tem culpa de nada, independente do que eu fiz e para quem eu fiz. O que eu tenho que fazer, sim, é uma reparação das leis maiores. Nem presente, nem futuro, né? Exatamente. A culpa, ela é totalmente aprisionadora, e a responsabilidade, ela é libertadora, te abre possibilidades para tu usar a criatividade, né, para fazer o que tu tem que fazer. Então, eu consegui entender as questões do meu filho, trazendo esta terminologia do para quê, né? Então, para que o meu filho trouxe essa mediunidade, para que o meu filho veio como meu filho, veio na minha família, né? Essas respostas, elas são direcionadoras de um caminho a seguir. E, logicamente, né, quando a gente é mãe, a gente busca as coisas para os nossos filhos, né? A gente deixa de ser a gente para ser a mãe do fulano de tal, né? A gente vai nas escolas, não, tu não é a Sandra, tu é a mãe do Paulo. Tu não é a Adriana, tu é a mãe do Luiz Henrique. Vem dizer que não. A gente deixa, sim. Né? A gente deixa de ser a gente para ser a mãe do fulaninho de tal, né? E ok, a gente ama isso, né, Adri? Isso é ótimo, maravilhoso. Mas quando a gente busca os cursos terapêuticos para os nossos filhos, para ajudar os nossos filhos, a gente chega lá e a ministrante do curso, o professor em questão, tu sabe disso, muito tu já me disse isso, e eu também te disse nos nossos cursos, né? Nós já fomos aluna uma da outra, né? De que antes de nós ofertarmos o que nós estamos aprendendo para as pessoas, nós temos que nos tratar primeiro. E aí eu tive que utilizar esta pergunta remodelada, né, o para quê, nas minhas questões pessoais. Afinal de contas, eu já estava encarnada há 30 anos quando o Paulo nasceu. Eu já tinha trilhado ali um chãozinho, né, e muito para que eu tive que lançar em cima de tudo que eu vivi até chegar ali na psicoterapia reencarnacionista, até me tornar mãe e tudo mais, né? Então, as pessoas, os meus colegas do curso de psicoterapia reencarnacionista, que tu vê, conviveram comigo ali 2 anos e meio, tá? Quase nada. Mas a minha amiga de infância, que é a Dinda do meu Paulo, a Bela, a própria Maureen, aquela minha colega
lá da primeira cadeira da faculdade, elas dizem isso com muita veemência, que eu estou em outra encarnação dentro da mesma encarnação, depois da psicoterapia reencarnacionista. Porque eu Tu mudou mudei de muito. realidade, na verdade, né, Sandra? Tu mudou de realidade. Na verdade, eu tenho estudado muito sobre isso. É a mudança, tu dentro de uma existência, tu passou para uma outra realidade, onde é uma Sandra mais consciente, né? Então, e é muito interessante quando a gente se dá conta disso, né? Tu mudou, né? Mudou de uma Sandra sem consciência para uma Sandra que acordou, ficou ali ainda sentada na cama, né? Algum tempo, ficou sentada, tá, o que eu faço? O que eu faço com isso? Mas depois a gente anda, eu sei, porque eu passei por isso, né? Depois a gente vai para a vida, a gente anda. Exatamente, exatamente. Chega uma hora que, de tanto limpar, né, de tanto tratar, a gente começa a enxergar possibilidades de onde realmente a gente tenha condições de contribuir, né? Isso foi utilizado, em outras palavras, por ti, no início do ano passado, quando tu me incentivou a fazer os cursos, né? Sim. No teu jeitinho, tu disse assim, tu tá fazendo o que tu ainda não começou a compartilhar o teu conteúdo, né? Tanto estudo, tantos cursos, para ser só terapeuta, né? Claro que sendo terapeuta já é maravilhoso, mas dava para ser mais, e tu enxergava isso, e eu ainda não tinha enxergado. De tanta coisa que tu sabe que pouca gente sabe, pelo menos poucas pessoas do meu mundo, sabe? Eu digo, não, a gente, começando pelo nosso mundo, né, Sandra, a gente expandindo isso, e tem muita coisa que tu ainda não botou no papel, né? Que tu ainda não, que eu sei de coisas que tu era para ter criado e que tu não criou, porque faltou o quê? O que faltou, vergonha na cara. Sandra? Coragem. Porque sabedoria, entendimento, conhecimento, know-how, tudo tu tem. Na verdade, é aquela coisa de organizar as informações e botar para rodar. Né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre digo, cara, tu sabe muita coisa. A gente não tem noção. Tu podia dar aulas e aulas e aulas aqui que a gente ia ficar, né, sentada aqui escutando tu falar e muito tranquilo, assim, tipo, são coisas de alto valor. E é isso que eu sempre digo, sabe, Sandra? A gente tem que colocar isso para fora, falar, não se melindrar, né? Então, assim, tem muita coisa, que nem uma vez tu falou, como é que era o nome daquele que tu disse que queria fazer holístico para escrever? Como é que é? Pois é. Esse até está pronto já. É a grafologia holística. Como é que é o nome do curso? Como é que é o nome? Hã? Grafologia holística. Olha aí, gente. Ela tá com um negócio assim, ó, que é uma mina de ouro na mão. Quem é que sabe isso, pelo amor do Senhor? E ela sabe, não bota para rodar. Agora eu tô aqui, ó, fazendo um chamado. Agora te botei na prensa. Agora eu vou ter que lançar o curso. Vai botar esse agora tem que fazer. Gente, tá tudo aí, mulher. Ninguém sabe isso. Isso é uma coisa que é uma bênção. Se tu começar a rodar isso, tu vai ver quando vai ter procura. E é isso que a gente tem que olhar com um terapeuta pop, com coisa. O que ninguém está fazendo? O que eu posso ser diferente, na verdade, Sandra? Sim, inovar. Eu me lembro que quando eu fui para o Barras, eu não queria ir para o Barras, por quê? Estava todo mundo fazendo, mas eu pensei, não, para um pouquinho. Tá todo mundo fazendo de um jeito, mas eu vou fazer de outro. E é isso que as pessoas... Todo mundo queria lotar a turma. Eu queria o VIPzinho. Só que eu queria o VIPzinho todo dia. Aí o pessoal ia lá... Eu disse assim, ok. Que então a pessoa tá lá com 5 pessoas num sábado. E eu trabalho toda semana, mas, né? Agora na pandemia, com tudo que aconteceu, os meus VIP continuaram, né? O pessoal vinha, 1, 2... Quem botava grupo, continuou? Não. Então é isso que eu digo, a gente precisa entender esse processo, né, Sandra? E botar para rodar essa sabedoria, né, Deusa? Ó, entrou aqui a Meire, a Cristina, a Taice,
a Thaís Leal aí, sejam todos bem-vindos aí, gente, curta, compartilha aí, ó, né, tira uma fotinho nossa, né, Sandra, ó, fica bonitinho aí, tira uma fotinho nossa, foto, poste no seu Instagram e depois comentem lá para nós, que a gente vai ficar muito feliz de ver as fotinhos lá e o pessoal comentando, gente, porque a gente se preocupa muito em trazer conteúdo de alto valor, tá? Prestem bem atenção em que essa deusa falando, que é importante. Então, já fiz meu comercial, vamos lá. Não, mas tá certo. Deixa eu dizer, é uma caminhada por vezes solitária. Olha o que a Thaís falou. É uma caminhada, às vezes, solitária. Sim, minha querida. É uma caminhada solitária, porque a gente começa a expandir a nossa consciência e começa a perceber que está todo mundo diferente da gente, né, Sandra? E é muito complicado, porque a gente começa realmente, se as pessoas da tua família não entendem esse processo, é desafiador, tá? E a Cristina, ai, Cristina, saudade também, com certeza, Queijo. Então, segue o barco aí, amiga. Isso que tu comentou, que a Thaís também comentou, né, realmente é uma realidade, e foi, de uma certa forma, o meu caso, assim, né, eu não tinha apoio familiar para fazer uma transição de carreira, né? Porque a essas alturas do campeonato eu já não queria mais trabalhar com recursos humanos, eu já tinha me encantado, me apaixonado pela psicoterapia reencarnacionista, e continua sendo a terapia que mais me encanta, que eu mais enxergo com os meus olhos, a mudança nas pessoas, né, a transformação na vida das pessoas, é com a psicoterapia reencarnacionista. Todos os outros cursos, todas as outras formações e terapias que eu vinha fazer depois foram plus a serviço da psicoterapia reencarnacionista, né? Eu sempre trago esse olhar, assim, reencarnacionista para todas as terapias que eu faço, é meu isso, faz parte de mim, né? Então, eu fiz o curso, né, da psicoterapia reencarnacionista, logo em seguida já comecei a atender e fui fazendo essa transição de carreira. E eu fui daquelas, assim, que dei o corte geral, né, eu não fiz o que a grande maioria das pessoas fazem, né, continuam trabalhando no corporativo, e vão inserindo aos pouquinhos os seus atendimentos, fazendo as suas formações, né, eu, tipo, criei ojeriza de entrar em empresas, né, de ter que fazer os processos seletivos, porque a área onde eu me especializei era recrutamento e seleção. Então, tipo, eu neguei muito trabalho, né, no início da minha carreira de terapeuta, dentro do olhar da psicoterapia reencarnacionista, eu enxergava isso como armadilha para me tirar do caminho, né, então agradecia pelas oportunidades, afinal de contas eu tinha construído todo um caminho, né, Adri, foram 16 anos trabalhando na área de recursos humanos, então muitas empresas já me conheciam e me chamavam para fazer os processos, mas enfim, eu tinha feito uma decisão íntima dentro do meu coração, né, de que eu queria me tornar terapeuta, eu queria auxiliar as pessoas a conseguir enxergar os seus caminhos de vida assim como eu tinha enxergado o meu, né, eu queria proporcionar isso para as pessoas. Na verdade, eu já tinha esse sentimento lá na Casa Espírita, porque eu trabalhei 8 anos no trabalho de apoio e valorização à vida, né, que é um trabalho de acolhimento às pessoas que são tendentes a suicida. Então, são pessoas com problemas, né, com desafios de vida muito graves, profundos, né, pesados e tudo mais, e hoje eu entendo, assim... Oi. Responde aqui, ó. Tem 2 perguntas, tá? Ó, tem uma. A Marinelva perguntou assim: ó, diz que está precisando de coragem, tá? E a outra perguntou a questão da grafologia, estuda a letra. Sim, estuda a letra, né? Estuda a letra, o comportamento e caráter, né, da pessoa. A personalidade pela letra, né? E coragem, o que tu diria aqui para a Cristina, né, para Marinelma? O que tu diria para ela a questão de coragem? Ela está precisando de coragem. O que tu diria? Qual foi o teu processo que fez tu criar a coragem? Conta para nós. O meu processo foi através do estudo,
entender as leis universais, entender os mecanismos da fé, né? Tu te lembra aquela fase que eu tive, Adri, que tu me veio com essa tua famosa frase, você é uma pessoa de pouca fé, né? Pessoa de pouca fé. É uma pessoa de pouca fé. Eu sou uma pessoa muito racional. A pessoa Eu trabalha tive com terapia reencarnacionista e é a bambambam e atende um monte de gente, e aí chega e tem crise de fé. Não, isso para mim, na minha realidade, querida, era inconcebível. E aí ela estava, eu lembro como se fosse hoje, ela estava sentadinha ali no cantinho, lá no meu espaço, e aí ela me veio, eu não sei, não acredito mais em nada. Não, só um pouquinho, pessoa de pouca fé. Ela ficou assim toda errada. E eu senti que depois dali parece que alguma coisa mudou em ti, né, Sandra? Me lembro que aquela frase te impactou bastante, né? Porque dali Sim. tu começou tipo assim, como assim? Não posso, né? E eu disse, Sandra, tu não pode ceder a isso, porque isso tá querendo te tirar a tua potência, não é verdade? Porque tu é muito potente. Então, mas claro que a gente sabe, eu já tive o meu momento de pessoa de pouca fé. Já tive, Sim, isso sabe? acontece com E nós. todo mundo já teve. E eu brinco com pessoa de pouca fé porque eu cheguei já uma vez me olhar no espelho e dizer pessoa de pouca fé, porque eu me reconheci sem fé, entende? Porque estava acontecendo um monte de situação que eu estava assim, meu Deus, o que é isso? Né? Tá desabando o mundo na minha cabeça, mas é isso, gente, a gente precisa. E assim, ó, Marinelma, coragem, ela é um passo de cada vez. Pensa assim, ó, a coragem como um músculo, tá? O que a gente precisa para fazer criar um músculo? A gente tem que exercitar. E o exercício, ele é pequenos passos. Né? A gente vai, ó, hoje eu vou, o que para mim é desafiador, mas que não é muito, que eu posso me desafiar hoje, né? Um exemplo, eu quero ser terapeuta. Eu vou atender uma pessoa, nem que seja gratuito, né? Mas eu vou atender essa pessoa, eu vou ver o resultado disso, né? É um exercício. Então, a questão da coragem é um exercício diário, né? É um exercício de coragem, de se empoderar do teu conhecimento, né? Quantas pessoas, né, gente, tem aqui e que não consegue, né, se empoderar do seu conhecimento? Tu também demorou para te empoderar, né? E quando que virou essa chave, Sandra? Conta para nós. Primeiramente, muita terapia, né? Porque essa é uma premissa que nós recebemos em todos os cursos que a gente faz. Eu digo isso nos meus cursos, eu sei que tu também diz nos teus, né, Adri? A gente precisa nos autoconhecermos. Estamos aqui para isso. Sim. Esse é o objetivo da encarnação. Nos conhecermos. Sim. E sabermos Sim. O que precisamos melhorar e o que precisamos reforçar na nossa personalidade, né? Todos nós, né? Estendendo também, é Vilma, né, que perguntou da coragem? Marinelma. É Vilma, né? Marinelma, desculpa. Marinelma. Tá. Estendendo isso também à pergunta dela, né? Todos nós somos seres milenares, nós já vivemos várias e várias vezes aqui nessa Terra, e nós já tivemos, sim, encarnações em que fomos felizes, fomos exitosos. Então, isso significa que nós já temos virtudes conquistadas na nossa alma. E muitas vezes a gente precisa apenas reconhecer isso dentro de nós, através de processos de autoconhecimento, terapias de N vertentes, né, para conseguir reforçar e ancorar nossa coragem. Né? Bom, tô cheia de desafios, bom, mas eu tenho essa e essa característica positiva, vou usar essa para enfrentar os desafios. Bom, se tiver questões influenciando externamente, né? Enquanto tu falava, me vinha bastante assim a questão da oração de Arcanjo Miguel, que esse canal tem difundido bastante, né? Uma das principais ferramentas para te dar coragem, força, abertura de caminhos, limpeza espiritual, é a oração de Arcanjo Miguel, né? Então, para mim, eu sempre indiquei para todos os meus clientes e usei para mim, gente, assim, ó, é a melhor coisa, não tem. Para mim, assim, ó, é uma baita de uma Ho'oponopono, né? São ferramentas para aquela pessoa que não tem grana para investir numa terapia nesse momento, né? Tá começando nesse mundo, cara, faz Ho'oponopono, faz, né? Arcanjo Miguel aí, que é bem legal.
Hoje em dia Ó, existe tanta coisa A Teis, gratuita, né? uhum. Aqui no Ó, YouTube a mesmo. Teis falou de missão de vida aqui, ó. Quando temos dúvida da nossa missão? Amiga, entra na fila. Quem não tem? Quem não tem? Tipo, 95 pessoas do mundo, milhões de pessoas têm dúvida da missão. Pouquíssimas pessoas não têm dúvida, tá? Pouquíssimas mesmo, tá, gente? Assim, ó. E é uma Como é que é benção a quando a Thaís gente que pergunta? descobre. É, a Thais, é. Ela disse, É. e quando temos dúvida na nossa missão, o que fazer? Acho que a primeira coisa é se conectar com o teu ser, né? Com o teu eu superior, gente, Processo de meditar, autoconhecimento. de Processo de autoconhecimento. autoconhecimento. Né? A pessoa precisa investir em se interiorizar, né? O ano passado eu bati muito nessa tecla, eu fiz até um projeto no meu canal aqui do YouTube, falando de movimento verticalizando, né? Que é a orientação dos mentores, né? Principalmente assim, nós terapeutas que temos um canal de conexão com a espiritualidade, ou outras pessoas que são médiums mesmo, né? Como Divaldo Franco, que é uma pessoa assim de bastante confiança do seu canal mediúnico, né? Todo mundo está convergindo na orientação de que o movimento é para dentro e depois para cima, né? Então, a gente tem que, para conseguir vencer esse desafio coletivo, global, que nós estamos passando, né? Ele veio para isso. Ele veio para nos incentivar a retornarmos para dentro, a conhecermos quem é a Sandra, o que ela está fazendo aqui, de onde é que ela veio, para onde é que ela vai. E veja, eu não estou nem falando de vidas passadas, tá? Estou falando dessa vida. Qual foi a tua infância? De que família tu veio? Qual foi os aprendizados que tu teve? O que a tua criatividade mostra que tu tem de virtudes? Tudo isso são exercícios de autoconhecimento que você pode fazer em casa e que te mostram, te norteiam um caminho para esse sentido, né? Qual é a minha missão de vida? O que eu nasci para fazer o quê? Os teus talentos normalmente costumam te dar esse norteador também, né? Existem várias situações na vida que podem acontecer e deixar a pessoa meio perdida nessa parada. Bom, aí existem pessoas como a Sandrinha aqui, como a Adria ali, terapeutas que podem te auxiliar usando ferramentas, né? Boas, seguras, de estudos aprofundados da alma, da psique humana, que podem te auxiliar a fazer esse movimento de retorno. Tem pergunta? Sim, não, eu queria só falar a questão da missão, que uma das coisas também que me ajudou muito, tá, gente, quando eu me conectei, e também a Sandrinha duvidou, e aí depois caiu a ficha dela, né, foi quando a gente fez o nosso número ali, lembra de qual é o nosso número de missão dos Dos raios mestres, tá, solares. gente? Uhum. Dos raios dá um norte, para mim fez muito sentido, né, que nós somos as duas da sabedoria do segundo raio, né, do mestre Confúcio. Então, assim, ó, quando eu tinha dúvida sobre, né, se eu tinha que ser, o que eu tinha que fazer, né, eu sempre soube, gente. Agora, falando um pouquinho de missão de vida, eu sempre soube que eu gostava de dar aula, porque quando eu era criança, eu botava minhas duas irmãs sentadinhas ali e elas que não prestassem atenção na aula, né, Deus o livre de pegar para elas. E eu achava que, todo mundo achava que eu ia ser professora, né, nossa, do jeito que eu era, incisiva, né, e não foi, né? Trabalhei com recursos humanos que nem a Sandrinha, mas nunca esqueci que eu gostava de ensinar, gente. Então, às vezes não é ensinar, às vezes não é um ensino formal, é outra coisa. Se você é bom em alguma coisa, você pode ensinar. Não é verdade? Quem faz orgonite e faz muito bem, pode montar um curso e ensinar a fazer, não é verdade? Então, assim, ó, é isso que a gente traz aqui, né? Aí a Tese disse, gente, faz a continha da tua data de nascimento e vê qual o número que dá. Se for 9, tu diminui de 7, tá? E aí depois a gente diz, se tu fizer agora, a gente já te diz qual é o teu mestre aí, né, Sandrinha? A gente já esclarece um pouquinho qual é o mestre, que ela, o raio, já dá um norte de qual caminho a seguir, não é verdade? Pois é, em relação a esse assunto, eu tive outra pessoa que eu posso dizer que eu era uma antes dessa pessoa e outra depois dessa pessoa, que é essa ilustríssima
como é que se diz? Anfitriã da live de hoje. Tu, Adri, né? Eu, como ministrante de cursos, eu sou uma depois de ti, né? Porque eu não sei se eu teria entrado nesse caminho se não fosse por teu incentivo, né? Porque tu tem essa característica, assim, né? Tu eu chega digo, e tem que larga, fazer, vamos fazer junto. Vamos fazer junto. tu chega e larga, assim, né? Como a questão lá da pessoa de pouca fé, né? Nossa Senhora, me grudei na cadeira quando tu falou isso. Né? Como assim? Eu, pessoa de pouca fé, eu tenho fé raciocinada há anos, e não sei o quê. E aí eu parei para pensar, né, nas minhas atitudes, nos pensamentos que eu vinha tendo, que realmente eram de falhas de fé, né, que não tinha raciocínio nenhum nas minhas atitudes, né, naquela situação lá que eu estava vivenciando e tal, e aí foi um chamariz para eu me remodelar, né, a mesma coisa foi em relação aos cursos, né? Eu tive um punch assim também, por teu intermédio, né? Tipo, mas tu tá fazendo o que com esse conhecimento todo que tu tem que não tá compartilhando? Quando tu usou essa palavra do compartilhar, porque eu tinha muito aquela crença limitante assim, Adri, de em relação ao dinheiro, sabe? Eu não vou cobrar pelo que eu sei ensinar. Era uma Sem crença limitante total. merecimento, sem merecimento por ter abundância. E E a tua abre, vida mudou, né, Sandra? Depois que tu começou a fazer os cursos, tu sentiu, né? mudou É que nem para completamente. mim, é aquela coisa, é uma abundância, porque o que acontece? É aquela coisa sempre se retroalimentando, não é? E mudando. Oi, tem pergunta? Não, pode falar que eu vou fazer uma continha aqui para mim. Tem Ah, que tá. somar aqui uma Não, datinha. eu queria comentar muito assim da diferença da satisfação. Eu fiz um post essa semana, até para corroborar com a nossa live de hoje, falando sobre a satisfação que essa função dos cursos na minha vida está me trazendo. Reformulou o meu entendimento dessa palavra. Eu já tinha uma satisfação muito grande como terapeuta de consultório, né? Auxiliando as pessoas a transformarem as suas vidas. Isso já é transcendental, tá? Sim. Mas é ainda maior. Eu não sei nem explicar direito, mas é enorme, é muito, muito grande a satisfação que a gente sente ao ver as nossas alunas, as pessoas que aprenderam contigo, transformando a vida de outras pessoas. Sim, Me parece um efeito cascata, sabe? É muito maravilhoso. Eu vou compartilhar, é que não deu tempo, porque é muita coisa, né? Mas uma das minhas alunas fez um post agora de noite, coisa de 5 minutos antes de nós iniciarmos aqui a live. Coisa mais linda do mundo, o post que ela fez do trabalho de geobiologia. Aí eu vou compartilhar e vou indicar o trabalho, porque foi muito, muito lindo o processo dela no curso, a descoberta, como ela brilhou no curso, e eu vendo tudo isso pela telinha do celular, sabe? Para tu ver que a gente não precisa estar presencial, né? A gente consegue ver esses milagres aqui pela telinha. Imagina quando tudo isso passar e a gente poder fazer os cursos presenciais. Eu sei que tu já faz os cursos presenciais, mas eu ainda estou só na modalidade online. Eu estou me organizando para trazer. Eu não abro mão do meu presencial, porque a alergia é outra, gente. Nossa, eu amo, né, esse pessoal. E assim, é lindo. Amanhã eu tenho curso presencial, né? Nossa, não tem preço, assim, Eu sabe? imagino que deva ser bem diferente. Tipo assim, porque lá na minha sala, né, Sandra, tu conhece, tem uma vista para o Guaíba, que é uma coisa, né? Aí aquela coisa, aqueles momentos de coffee, né? Aquela vista. Gente, E tipo Todas as assim, ó, as trocas pessoas. que tem, né? Tem gente que faz online, depois volta e faz o presencial. Não, vou fazer o presencial também, porque não é porque não aprendeu, mas é porque tem é sinestésico, porque são tipos de pessoas diferentes, né, minha amiga? E é isso. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Sonhar com o número 16. Número 16
Pode ser o 7. 7 é o número do conhecimento, tá? O número 7 pode ser o número 7. O 7 ele está muito conectado à energia do conhecimento, tá? Ó, a Cristina fez aqui, jogou a. Cristina, tu tem que somar todos os números, tá? É que eu tava tentando somar aqui, mas eu sou muito ruim em somar rapidinho aqui. E aí, enquanto tu tava falando, eu queria prestar atenção no que tava falando, né? Então, tu tem que somar todos os números, todo, 21, mais 6, mais 1, mais 9, mais 7, 9, e no final, o número que der, se der mais, se der 9, tu diminui de 7. Ou se der 8, diminui de 7, sempre. Daí, né? E se der até 7, aí é o número que é o do mestre, tá? Só diz o número aí que dá, que eu te digo qual é o mestre. Ah, Cristina Lotes, que amo meu espaço. É lindo lá, eu gosto muito daquilo lá. Bah, eu me sinto muito bem. Então, eu acho que. Mas fala um pouquinho quais os cursos que tu dá, Sandra. Fala para nós aí quais são os cursos, né? Como é que o pessoal faz para ter acesso a esses cursos, que eu acho muito legal, né? Então, inclusive, né, eu estava falando para a Sandra que eu fiquei bege, que o Clarindo Mixedec entrou em contato comigo, eu fiquei bege. Tu imagina, tu imagina, ele é o canalizador da técnica. Quando eu vi, ele estava falando comigo, porque eu nem imaginava, achei como nem fosse vivo. Ninguém fala nos cursos sobre ele muito. Aí agora eu desmistifico. Agora eu vou falar para todo mundo: ele é vivo, procura ele tem um monte de curso, porque a gente não sabe. Claro, é verdade. Ainda mais com esse nome, né? Melquisedeque, parece uma coisa tão antiga. Clarindo Melquisedeque. Uhum. Eu achei que era fake. Falando eu achei que era fake. Sim. Falando dos cursos, né? Então, motivada por esse sentimento, assim, de ver o desabrochar das pessoas, né? Aprendendo, usando as técnicas, né? Se dedicando ao curso, né? Porque eu sou uma. Não é porque o meu curso é online que ele é barbadinha, né? Eu dou prova, as pessoas têm que me mostrar que estudaram. Eu não dou certificado assim, sem a pessoa mostrar que investiu a sua dedicação no conhecimento que eu estou compartilhando. São mais de 20 anos de estudo que eu tenho, né, Adri? Eu não estou vendendo isso na internet. Eu estou compartilhando sabedoria, então a pessoa tem que me mostrar que estudou também. Então, motivada por isso, eu também pensei assim, né? Por que não formar terapeutas completos num curso único, né? Hoje em dia tem, assim, muitos cursos de terapia holística sendo oferecidos na internet, né? E aí eu pensei, por que não unir todos os cursos que eu já estou oferecendo e também fazer uma terapia holística, um curso de terapia holística? Né? E aí foi o que eu fiz, né? Então eu uni o curso de apometria, o curso de multidimensional dos arcturianos e os florais etéricos, né? Eu uni esses 3 cursos para formar um terapeuta multidimensional. Né? Então, tenho esse curso, que é um combo formador de terapia holística, né? Obviamente, eu também tenho eles todos individuais, né? Apometria consciencial, foi o curso que tu fez comigo, né? O sistema de cura multidimensional arcturiano, que eu fiz contigo. Né? Do Clarindo tu fez comigo. Exatamente, do Clarindo eu fiz contigo, os dos florais etéricos eu também fiz contigo, né? E para algumas pessoas eu já recebi até a proposta de fazer esse combo utilizando a geobiologia, né? Então fica geobiologia, arcturianos e florais etéricos. Ok, fechei o negócio, tem lá umas 3 pessoas fazendo dessa forma, né? Então tem o curso de geobiologia espiritual, que também é uma outra menina dos meus olhos, é um trabalho que eu amo fazer, é totalmente em parceria com os devas da Grande Fraternidade Branca, se cria verdadeiros pontos de luz no planeta ao se fazer uma geobiologia ambiental. Né? Então, essa aluna que eu vou compartilhar, ela foi minha aluna de geobiologia. É um curso, assim, que eu recebo muito respaldo das alunas, dos efeitos da terapia, dos resultados da terapia de geobiologia, né? Então,
é muita alegria que eu sinto por esse curso. E assim como tu, eu também tenho essa característica de remodelar os cursos. Todos os cursos que eu dou, com exceção, claro, dos arcturianos, porque ele tem todo um cronograma, ele tem todo um roteiro, né? Ele é todo canalizado de uma forma encaixotadinha para a gente repassar, e tá tudo certo, ele é bem completo nesse sentido. Mas o de geobiologia, por exemplo, eu fiz 3 cursos de geobiologia até me sentir pronta para compartilhar esse conteúdo. O meu curso é completamente diferente dos 3 que eu fiz. Assim como o meu curso de apometria. Exatamente, a mesma coisa do meu de apometria, que eu fiz com a Sandra, fiz com uma outra, como é que é o nome dela? Maristela, acho que é, e aí Marília. Fiz também um outro, Marília, e eu sou horrível para lembrar nome, e fiz com o Rogério. Então, assim, fiz 3, e aí eu peguei esse, não, peraí um pouquinho agora, e aí vinha para mim, tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse jeito. Começou a descer todo o protocolo. Guria começou assim, vir aquilo na minha cabeça em bloco, né? Tu tem que pegar isso, unir com isso, vai procurar isso, tudo coisa que eu nem sabia que existia. Apareceu, e eu disse, meu Deus, isso aqui vai ser um... Mas é isso, foi o que tu fez, né, amiga? Foi trazer consciência, trazer o teu jeitinho, imprimir a tua personalidade em cada curso, né? Cursos bem amorosos, né? A Sandra é muito cuidadosa, né? Sou muito fã dela, ela é muito cuidadosa, né? Com o aluno, muito de explicar, de mostrar, os cursos são bem elaborados, e é isso que faz toda a diferença, né? Para nós que estamos aí. Eu sempre digo, sabe, Sandra, não me considero uma mestra, tá? Me considero uma guia. Né? Eu acho que nesse caminho nós somos aqui, ó. Eu brinquei hoje lá com as minhas alunas, que hoje a gente teve os encontros das trocas de alunos, né? E aí eu disse assim: olha, eu sinto assim, ó, aqui é a luz, né? Eu tô indo para a luz, e aí vocês querem vir junto, vamos junto, né? Tá aqui, tô indo, tô mostrando para vocês onde é que tá a luz, né? Que eu tô enxergando a luz e muitos não estão, né? E é bem isso, eu acho, né? Na nossa caminhada, né, Sandra? A gente está percebendo a luz, a gente está enxergando a luz, e muita gente não está conseguindo ver essa luz. E aí a gente como guia, né? Você como guia também está mostrando, né? Olha, você pode ser uma terapeuta de apometria, você pode ser uma terapeuta de geobiologia, né? É o que eu digo também nos meus combos. Eu digo, gente, eu montei isso aqui porque eu quero ter um terapeuta pronto, né? O meu combo é registros acásticos, mesa radiônica, né? A formação dos arcturianos, a apometria holográfica e os florais etéricos. Por quê? Porque eu quero alguém que comece a trabalhar, mas assim, vai ter uma dessas ferramentas que vai dizer, essa é minha ferramenta. Não é verdade? Quem tu diz? Psicoterapia é a minha ferramenta. Tu sabe qual é a minha ferramenta? Tu vai se espantar quando eu te disser. Né? Descobre qual é a ferramenta que eu mais gosto de trabalhar. Tu consegue? Sei lá, barras. Não. Amo barras, mas não é. Mesa radiônica, gurias. Eu descobri assim, ó, que eu amo aquilo. Amo aquilo. Amo. Gurias, mas é fascinante. Eu também ferramenta, a mesa radiônica é poder. Não tem outra palavra, é poder. Ali tu usa a radiestesia, a radiônica, a geometria sagrada e a espiritualidade, tu tem o poder de ajustar tuas frequências, não é? Tu sabe, tu também trabalha com mesa radiônica. Sim, também trabalho com mesa. Eu escreveu aqui, ó, as alunas da ADE tornaram um grupo familiar. Ó, sinto como se estivessem reencontrando pessoas queridas de uma energia de amor, cumplicidade, vira luz. Ah, que linda. É isso, gente. Sabe uma coisa, Sandra, que eu queria compartilhar aqui? A gente acabou criando lá no Maná um grupo de apoio, né? Essas sextas-feiras que a gente faz essas trocas com as minhas alunas, é um grupo de apoio. É você saber que você vai lá, você vai receber um atendimento, você vai ser, né, cuidado com amor e também sem julgamento. Né? Porque quando a gente procura um médico, né, procura um terapeuta, o que a gente deseja? A gente deseja que alguém resolva o nosso problema sem julgamento, na verdade. Ser acolhido. Exatamente. Então é isso, esses são os meus cursos, né? Eu não falei dos cursos de Reiki, né?
que Uhum. Reiki é uma paixão para quem descobre terapia holística, né? É a base de conhecimento para a palavra energias, né? Então, se tu quer entender de energias, faz curso de Reiki. É uma É. porta de entrada também para muitos terapeutas holísticos, né? E, diga-se de passagem, é uma porta de entrada bastante segura, bastante firme, né? Porque o Reiki não é só a questão de energia. Mikao Usui, que é o seu precursor, depois dele vieram vários outros canalizadores, no entanto que existe aí vários tipos de reiki hoje em dia, né? Tem reiki egípcio, reiki xamânico, reiki kundalini, que inclusive eu dou curso também, mas o precursor é o Mikao Usui, né? O reiki Usui é a energia, é o reiki primordial, que dá base para todos os outros. E Mikao Usui, ele deixou dentro do entendimento da energia reiki a necessidade da reforma íntima, a necessidade do autocuidado, da autoapreciação através dos 5 princípios. Então, é uma terapia transcendental e de base para quem quer ser terapeuta holístico. Uma Sim. super dica aí para quem está em busca dessa carreira. Sim, e tu também dá esse curso, né? Tu também dá esse curso, né, Dou, Marcelo? Qual os outros esse cursos, curso. Sandra, que tu tá dando, além desses do combo? Tem algum outro aí que tu gostaria de falar? Tem sim. Sim, sim. Hoje em dia eu tenho 6 cursos, eu já tive mais, mas teve alguns cursos que eu tive que fazer um breve arquivamento, assim, né, para remodelações. Por exemplo, ano passado eu tive o Conexão Tal Mãe, Tal Filho, mas eu tive que fazer algumas remodelações dele, então ele está meio arquivado, mas fez um baita de um sucesso ano passado, e eu pretendo Sim. relançá-lo em breve, né. Outro Uhum. curso que é super corrente desde o ano passado, na verdade, ele foi o primeiro curso que eu lancei. Nunca vou arquivar esse, porque ele foi o Sensibilidade. primeiro curso, que é o curso de educação das sensibilidades, né? É Aham. um curso onde eu reúno. Tu fez também, né, Adri? O meu Educação da Sensibilidade. Eu disse, eu quero fazer, daí tu dá já, né? Uhum. Porque eu pensei, nossa, eu fiquei tão feliz quando eu vi tu com essa iniciativa, né? E depois foi quando a gente teve aquela conversa que eu digo, ó, tá muito bom, mas faz assim, 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 que eu acho que assim, assim vai ser ficar melhor. Aí eu me Uhum. metendo, gente, eu sou metida pra caramba, né? E eu disse, amiga, que eu também tava fazendo e eu queria mostrar pra ela que tava dando certo, a gente tava fazendo, né? Aí Sim. a gente foi construindo o nosso caminho. Quando a Sandra descobriu alguma coisa, ela, amiga, descobri tal coisa, ó, vou fazer assim, 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 né? Então a gente tem essa coisa muito de se apoiar, né, Sandra? Tem Muito uma legal. troca muito legal. Então, é É verdade. muito legal. Olha, Sandra, Então, vamos esse. pode terminar agora, que eu só É, quero dar para o só, pessoal aqui só os. terminar assim. Uhum, pode falar. Esse curso da educação das sensibilidades, ele não é uma formação, ele é um curso terapêutico, como eu digo, né? Porque a pessoa, enquanto está aprendendo ali várias técnicas, dicas, ferramentas para usar em casa, questões que são gratuitas, que estão disponíveis no YouTube para a pessoa fazer em casa, né? Enquanto você aprende, você se trata, você está se tratando, né? É um curso de contribuição, como eu digo, né? Ele não tem valor de curso, ele tem valor de contribuição, é R$ 53, né? Então, tu tem ali 10 aulas, né, gravadas dentro do grupo fechado lá do Facebook, onde você recebe ferramentas de várias vertentes, todas as vertentes que eu trabalho, inclusive psicoterapia reencarnacionista, terapia dos acordos espirituais e todos os outros cursos que eu citei aqui também tem dicas dentro, né, Sim. desse curso. Então, ele é um curso terapêutico, como eu digo. Para esse eu não dou certificado, né? Porque, claro, eu Sim. não estou formando as pessoas para nada, eu estou fornecendo ferramentas para que elas possam se autoajudar. Por isso, educação das sensibilidades. Sim, com certeza. Ó, o pessoal tá somando aqui, ó. A Cristina pediu para me ver, ó, 8. 8 diminui de 7 é 1. O que é o É, 1? É o Moria, né? É o mestre do poder, né? Trabalha com o teu poder pessoal. Toda pessoa que é o número 1, por missão ou por nascimento, se tu nasceu num domingo, ele tem que desenvolver o seu poder pessoal. Eu nasci no domingo, né? Eu nasci no domingo. Agora eu sei porque quando eu corri, as criancinhas corriam tudo atrás de mim. A minha mãe disse que achava uma graça que eu estava correndo, as crianças tudo correndo atrás. Mas somos. é o
poder, a pessoa que tem o número 1 de nascimento, ela tem a liderança enraizada nela. Todos podem desenvolver a liderança, mas, né, alguns, né, ficam isso. Tu quer explicar um pouquinho também que essa mulher é mestra, ela sabe até mais que eu tô metida. Eu sempre digo, eu sou metida. Não, imagina, não, isso é um conhecimento aberto, todos nós temos aí a livre acesso, né? Mas o primeiro raio é o raio também do Arcanjo Miguel, né? Então aí tu tem todo o poder da força e da fé de Arcanjo Miguel, né? Isso está em você também, é uma das virtudes que faz parte da sua personalidade. Então aí já temos uma dica, né, de questões de personalidade que podem te direcionar para a missão de vida, né? Bom, se eu sou uma pessoa que tenho muita fé, aliás, se eu sou uma pessoa que tenho a virtude da fé em mim, então isso é um sinal que eu tenho que recorrer mais à prece, pedindo orientações para o caminho que seguir. Eu tenho que me conectar mais com a espiritualidade para que eu possa receber as orientações corretas, exercitar a fé que já está dentro de ti, né? E, sem sombra de dúvidas, acreditar nessa condução superior, né? Sim. Vamos falar um pouquinho do DS2, é o Confúcio, porque quem assistiu essa live depois vai fazer a sua data. A gente soma toda a tua data de nascimento, todos os números da data de nascimento, para saber o número da tua missão, tá? O 2 é o mestre Confúcio, é o mestre da sabedoria, é o mestre daquele que precisa desenvolver a sua palavra, precisa transmitir o seu conhecimento, né? E aí, quando eu falei eu fiz a soma lá para a Sandra, tipo assim, Sandra, olha, lembra, amiga, ó, teu mestre é esse. Não entendi. aí eu disse, como assim, amiga? Tu não entendeu que tu é tá errado. O meu é o 5. Eu nasci na quinta-feira, o meu é o 5, e tipo, o quinto raio é o raio verde, né, da cura, da verdade, da explicação, da busca das respostas. A minha cara! Sim. Né? Só então, que esse você é professora, você tem que transmitir conhecimento. E ali, não me lembro que na hora tu ficou meio assim, depois, padre, bem a pior, né? Daí tu ficou assim, tu ficou meio assim mesmo. Mas, gente, e a gente está compartilhando aqui porque a gente tem uma amizade muito linda, eu e a Sandra, e assim, gente, é isso. E assim, para mim, foi também quando eu descobri o meu. Eu disse, nossa, porque para mim, como eu nasci no domingo, eu achava, liderança, tá ok, né? Mas pensei que fosse outra coisa, mas não era, gente, era isso, né? Professoras, pessoas que trabalham com a sabedoria, que é o segundo raio, né? Que é o 2, número 2. O 3 é o da mestra Rovena, que é a mestra do amor incondicional. A pessoa que é do terceiro raio, ela é aquela pessoa que ela tem uma doação, ela pode fazer qualquer coisa. Não depende do acolhimento. Ela é do acolhimento. Fala mais um pouquinho aí, Sandra, que eu sei que tu sabe falar mais que eu. O terceiro raio, a pessoa tem a virtude do acolhimento já instalada em seu ser, né? E aí, aonde que a gente pode estender esse acolhimento? Será que é só acolhimento aos sofrimentos, acolhimento aos problemas? Não, também pode ser acolhimento a outras coisas, né? Como felicidade, criatividade, enfim, incentivo às outras pessoas, né? Acolher esse incentivo às outras pessoas. Várias coisas podem ser feitas com essa virtude, né? E o amor, ele atende pela cor rosa, né? Que é a cor realmente que engloba a todos, né? Engloba a todas as outras cores, no entanto que é uma das que estão no meio ali, né? Fazendo um meio de campo entre todas as outras cores, né? É muito lindo esse raio. E aí o 3, né? O 3 é o terceiro raio, é a Mestra Rovena. O quarto é o Serafins Bey, né? Que é o mestre Isso, da harmonia e da iluminação, né, Sandra? Ele é um mestre que te promove a ascensão, né? Se você tem esse raio no seu nascimento, então tudo indica que você tem uma grande possibilidade de evolução nesta encarnação,
Então, é para você prestar bastante atenção no seu contexto de vida e ver o que pode ser oportunidades de reparação e fechamento de ciclos da sua evolução nesse contexto, né? Então, se você nasceu, por exemplo, uma quarta-feira, já é um grande indicativo de que essa sua encarnação é decisiva aí para os rumos da sua evolução. A Maria Rosa, eu como assim pensei que fosse interagir conosco? Como assim, querida? A gente tá aqui falando um por um. Ó, mesa radiônica aqui, tá? Então, assim, ó, o quarto da quinta-feira, ele é o mestre, né? O mestre Larion, né? A gente tá passando aqui todos os mestres, gente. Para quem for fazendo os seus cálculos, né? Tá entrando agora, pega a sua data de nascimento e calcula, e aí depois dá uma olhada na live aqui, tá? Ó, a gente tá aos pouquinhos passando aqui para você. Mas eu não sei o que tu gostaria que interagisse, Maria Rosel. Me fala o que fez alguma pergunta. Gente, é que assim, só para explicar para vocês, aqui eu tô no celular e a Sandra também. Passa muito rápido tudo, tá? E aí às vezes eu não consigo dar conta de ler tudo. Então vai passando, eu vou voltando, só que não aparece tudo para mim, vai ficando, tá? Se você, ó, a Maria Rossel perguntou o que significa sonhar com o número 16. Eu respondi. É o número 7, é o número do conhecimento. Significa que você tem que expandir a sua consciência e também expandir, né? Ver o que você precisa buscar dentro dessa área do conhecimento, tá? Isso é uma intuição minha, tá, Maria Rossel? Não sei. Eu estava explicando para você, mas assim, o que veio na hora, que me veio esse 7, esse 6, é que é o 7, é o número do conhecimento. Aí dentro disso você sente o que pode ser, ou expansão de consciência, ou expansão de conhecimento, tá? Aí É aqui, difícil então, saber assim, né? A gente teria que ter mais dados, mais informações do contexto, né? Pode ser tanta ó, coisa sonhar com o número 16, né? verdade, ó, a Gessione entrou, a Ana Maria, a Rosane entrou agora, a Ana, ó, eu adoro falar, me dói a garganta quando não consigo falar, sim, porque é a tua verdade, o 2, né? Então, o 6, gente, né? O quinto raio, o sexto raio. Né? O 5 é da verdade e da saúde, né? Conectado com a cura, né? Com o Hilarion, que é a cor verde. O sexto é da mestra Nada, que é o nosso raio de hoje, né? Mestra Nada. O que é a mestra Nada? É a mestra da cooperação, tá? Geralmente quem nasce nesse dia ou quem tem esse raio de missão precisa trabalhar com cooperação. Por exemplo, trabalhar numa cooperativa, trabalhar com coisas que você vai estar ali unindo e compartilhando conhecimento. Então, a pessoa, se ela não estiver fazendo, conseguindo ter esse compartilhar, não prospera, não consegue se dar bem dentro do trabalho, né? E o 7 é o Saint Germain, que é da transmutação. Geralmente, quem nasce no sábado ou é do raio 7 são pessoas que já vêm predestinadas para trabalhar com a questão da transmutação, tanto para si quanto para os outros, né? Você vai fazer algum complemento? Ó, Interessante. O, pode falar. o sexto raio, né, da mestra Nada, também faz parte dele o mestre Jesus, né? Que ele é uma figura muito importante na grande maioria das religiões, Uhum. né? E ele é o representante da compaixão, né? É o representante da energia que estende um olhar amoroso e compassivo em relação a todas as pessoas, inclusive a todos os seus erros, todos os seus enganos, né? Ainda assim traz perdão, traz acolhimento. Isso é um indicativo de que o seu caminho, né, de vida pode te remeter a questões nesse sentido, e aí não necessariamente só no campo profissional, também pode ser no Sim, campo familiar, né? Então sim. promove bastante reflexões aí se você nasceu na sexta-feira, né? Sim. No sexto raio. E o sétimo, estamos na era dele, né? Mestre Saint Germain, é o momento de transmutarmos, transformarmos tudo.
Sim, com certeza. A Mana Maria diz que o mano dela nasceu no domingo, diz que é um baita de um líder aí, ó. A Raquel falou que a filha dela pertence ao branco, e ela percebeu a questão da ascensão, né? Que a filha dela tem uma característica assim de muita, né? De muita para frente, né? Trouxe uma diferença na vida dela, né? Então, minha amiga, vamos para nossas considerações finais. Gente, se tem alguém que fez pergunta e eu não respondi, pode fazer de novo aqui, que a gente responde, tá? Porque vai passando, gente, e aí é difícil de ficar olhando, demora para me procurar o que eu não consegui responder, tá? Então, se alguém fez uma pergunta, a gente vai esperar uns minutinhos, senão a gente já vai encerrar a live, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, ou se fez uma pergunta e a gente não respondeu, peço, por gentileza, que vocês, né, coloquem de novo, tá? Porque a gente está aqui para sim, para interagir, mas a gente também está aqui, gente, para entregar para vocês, né? Como a intenção desse projeto é falar sobre terapias, sobre mostrar para vocês, ó, existe isso aqui, existe isso, existe aquilo, para você também pensar. Talvez você precise fazer uma terapia, talvez você quer fazer cursos, né, e melhorar. Gente, eu sempre digo, se tivesse um terapeuta em cada família, um terapeuta em cada família, né? Como seria as famílias, né? Como seria? Seria tudo diferente, gente, né? Por quê? Porque se tivesse uma pessoa ali que cuidasse dessa família, que ajudasse as pessoas a ficarem emocionalmente estáveis, né? Eu tenho certeza que muito amor, né? Muito processo de dor seria, né? Ali cortado, na verdade, porque conseguindo fazer com que os outros entendessem. O problema é que nem todos querem receber essa energia. Na verdade, eu que nem digo, eu sou terapeuta e estou disponível para minha família, mas nem todo mundo me procura, porque nem todo mundo está disposto a mudar. Na verdade, porque é uma mudança de comportamento, de entendimento e de atitude, né? Com Ó, certeza. a Thaís está perguntando, soma o ano ou só a data? Toda a data, assim, ó, meu aniversário é 25/8/1974. Tem que somar tudo. A soma dá 36. Aí o que eu fiz? É 3 mais 6, 9. 9 menos 7, 2, que é o Confúcio, que é o segundo mestre que a gente falou todos aqui, gente. Quem está assistindo essa live entrou agora, né? Ó, o Gideon botou aqui, deixa eu botar, ver se eu consigo botar para te ler. Ó, ele botou aqui, ó, a Sandra Mahara, terapeuta e mestra, ela vai além do conhecimento, são muitas vidas dedicadas à sacerdócio e cura. O Gideon escreveu para ti. Gratidão, querido. Então é isso, né? Então, assim, Sandra, né? Deixa suas considerações finais aí, né? E se ninguém tem nenhuma nada para dizer, a gente encerra por aqui, né? Tá certo. Bom, primeiramente te agradecer, né, por mais esse acolhimento, mais essa oportunidade, né, de estar aqui podendo conversar sobre terapias, espiritualidade, enfim, sobre a minha carreira. Dessa vez focamos nessa parte, né? Dizer para as pessoas que o caminho terapêutico é perfeitamente possível, sim, se você está identificando, né, suas virtudes, que existe essa sementinha no seu coração. As duas principais dicas, os dois principais caminhos que eu sugiro, e eu trilhei esses caminhos, eu sinto em mim a importância deles, e eu vejo em alguns colegas que infelizmente não fizeram esse caminho e as dificuldades que eles passam em função disso. É estudo Sim, e autoconhecimento. Você precisa verdade. conhecer sobre a espiritualidade, conhecer sobre energias, enfim, estabelecer uma base sólida de sua fé. Me Sim. faltou a palavra, né? Mas a sua fé, no que você acredita, para que lado você se vira quando pegar, quando as questões da Uhum. vida pegarem, né? Então, você precisa ter esse ancoramento dentro de você. E Com depois, a certeza. questão dos estudos, né? A questão do seu autoconhecimento. Você precisa conhecer as suas virtudes, você precisa entender quem é você, para onde é que você veio, para onde é que você vai,
O que que você tem a contribuir para as pessoas? E acreditar nisso, porque você se validar também é muito importante. E tudo isso, por vezes, passa por uma necessidade de processo terapêutico, né? Nós, terapeutas, fazemos bastante terapia também, né? Isso é Sim. muito importante. Então, acredite, se você está identificando que o caminho terapêutico é um caminho possível para você, que você vai gostar de trabalhar com terapeuta, acredite, invista nisso, né? Deus não nos pede pressa, eu sempre falo isso, sempre que tenho oportunidade, né? Deus não nos pede pressa, ele nos pede constância na nossa evolução. Mesmo que a gente dê passinhos minúsculos atrás de passinhos minúsculos, que a gente demore várias e várias encarnações, não tem problema. Deus não nos pede pressa, ele nos pede constância na evolução. Então, se você se deu conta agora, que vai se identificar, que vai se conectar com o seu propósito de vida só agora, e um certo tempo da sua encarnação já se passou, tudo foi aprendizado, é know-how que você tem. Então agora vai em busca, né, dos seus desejos, dos seus sonhos, que os caminhos naturalmente vão se abrir e a espiritualidade vai te ajudar. Com certeza. Então, Sandra, acho que deixa é o teu isso. contato aí, Gratidão Sandra, por para enquanto. o pessoal está pedindo o teu contato, né? Qual é o teu telefone? Deixa aí para o pessoal. Legal. Então, o meu WhatsApp é 51849, né? Tem 9 na frente, que eu sou de Porto Alegre. 984060722. Repetindo, então, né? A gente sempre repete: 51984060722. E as redes sociais, eu tô em todas, né? Tenho Facebook, Instagram, canal aqui Sandra, no Sandra YouTube. Em Pereira, né? todas Sandra elas eu Pereira, sou é Sandra bem fácil. Pereira, terapeuta Uhum. holística. Então é bem Aham. fácil de me achar Então, assim, a pelas redes Gestione tá sociais. As informações gratidão. dos A cursos Bel também também estão botou. todas pelas redes sociais, é bem fácil de achar, né? Se Sim. precisar dos cursos ou das terapias também. Com certeza. A Bel mandou linda, maravilhosa, gratidão, a Adri Sandra. A Ai, Tereza, boa querida. noite a todos. Acho que ela, ó. A Magda vai, verdade, tudo no tempo de Deus. E a Ana Maria disse, ó, vou investir minhas lindas, gratidão. Que legal. Ó, a Maria Lúcia da Silveira também, essa aqui é minha fã, adoro ela, amo ela. A Raquel também a Raquel é mais antiga, tá? A Maria Lúcia não fica com ciúmes. Mas a Raquel eu conheço há 15 anos. Gente, não, mas a Maria Lúcia a gente tem uma história assim, ó, que às vezes eu vou fazer a live, eu me atraso, né? Ela já tá lá esperando, ela vai ter live, vai ter live. Então é mais fácil ela tá na live do que eu. Eu brinco, é mais fácil eu para não aparecer do que ela não aparecer. Quando ela não aparece, eu fico preocupada. O que aconteceu com a Maria Lúcia? Muito legal. Cristina, gratidão, tem que aparecer lá, né? Vem lá fazer alguma coisa. Ó, a Raquel também agradecendo, live maravilhosa, parabéns, meninas, ali, ó. A Cristina também agradecendo para nós. Alessandra, parabéns para ti aí, ó, para nós aí, ó, a Raquel. E a Tereza dizendo, sou nova no canal, tá 3 meses. Então, Tereza, seja muito bem-vinda. Tá no lugar certo, na hora certa aí, com pessoas que estão querendo compartilhar conhecimento, tá? E a gente está aqui para ajudar. Se você tem dúvida, se você, né, quer ser um terapeuta, não sabe por onde começar, procure a gente. Tem a Sandra, tem eu. Procure, gente, assim, ó, mas não deixa a tua vida do mesmo jeito, pelo amor de Deus. Muda, só pensa assim, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, muda alguma coisa, sabe? Porque é isso, é um passo de cada vez, não precisa mudar Ainda sempre, mais muda nesses alguma tempos, coisa. né, Adri, que os trabalhadores da luz estão cada vez Exatamente. mais Então, as minhas requisitados, né? considerações finais são essa, né? Caminhe. No caminho, você vai entendendo a caminhada. É caminhando que se faz o caminho. É caminhando que se faz o caminho. Gente, eu tenho uma frase que eu repito para mim todos os dias, gente. Todos os dias ao levantar, eu repito essa frase mais de 100 vezes por dia. É meu mantra, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Se alguém quiser anotar aqui, pessoal, ó, o universo
provém todas as minhas necessidades instantaneamente e também um excedente tranquilizador para a minha vida. O universo provém todas as minhas necessidades instantaneamente e também um excedente tranquilizador para a minha vida. Então, gente, eu repito essa frase, gente, o dia todo. Ela é um mantra para mim. Por quê? Porque eu acredito nisso, que o universo provém todas as minhas necessidades instantaneamente e também um excedente tranquilizador para a minha vida. Por quê? Porque quando eu entendo isso, eu não fico preocupada com boleto, eu não fico preocupada com conta. Eu vou fazer o que precisa. Porque eu também sou que nem boleto, eu sempre venço. Todos os dias. Essa eu já escutei várias vezes. Então, gente, é isso. Gratidão, Sandra, querida. Gratidão, pessoal. Obrigado por tudo estarem aqui. Sempre uma alegria. A Tereza disse que quer mudar a sua vida, então nos acompanhe. Amanhã eu vou estar com a Maria também, que estou a prof de registros acásticos, né? Aí nós vamos estar aqui falando sobre também como é que foi a caminhada dela, né? Então, domingo nós vamos estar com a Alessandra aqui e segunda-feira com o Gideão, que também está aqui nos acompanhando, né? Vai ser muito lindo aí. Gratidão, minha lindona, uma deusa, né? Procure os cursos dela, vale muito a pena, gente. Eu tenho certeza que vocês vão crescer muito, assim como fez muito sentido para mim. Eu cresci muito com essa deusa linda, tá? Gratidão, amiga. Tá? Fica bem, estamos juntos sempre. E é isso, gente, a nova era, ela não tem espaço para competição, ela só tem espaço para cooperação, tá? E a gente, quando a gente faz com que o outro cresça, a gente também cresce. Entende? Quando o outro está crescendo, quando o outro está se desenvolvendo, quando o outro está feliz, a gente também está crescendo. Tá? Então, só tem espaço, né, para isso a nova era. E internalizem isso no seu ser. Tá bom, querida? Maravilha. Quer falar mais alguma coisa? Gratidão, gente. Um beijo grande. Quase 1h30. Nos passamos hoje, hein, Sandra? Tá ótimo. Então tá. Beijão, Thais. Beijão, Terezinha. Ó, estou acompanhando a live de hoje. Vou ter que voltar na linha do tempo. Isso mesmo. Volte na linha do tempo e veja aí o que está te incomodando. Com certeza vai ser libertador. Namastê, queridos.